Fala, concurseiro, concurseira, seja bem-vindo aqui à resolução, do simulador aberto, concurso João Alfredo, bancada ADM Tech, Resolução de matemática aí para vocês, com o professor João Vitor, Para quem não me conhece, sou professor de raciocínio lógico, matemática e estatística para concurso. Aqui embaixo está meu Instagram, estou à disposição de vocês, qualquer coisa que precisarem aí relacionado à matemática, podem me chamar lá, ok? Olho na tela. Nossa primeira questão aí do simuladão, questão da IDECAN, que diz o seguinte: o algarismo que a letra A, já está até marcado aqui para vocês, deverá ser para que o número 7.000 e alguma coisa seja divisível por 6 é. Então ele quer aqui nessa questão que a gente substitua essa letra A por algum desses números que estão nas alternativas e que esse número, ao substituir a letra A, ele seja divisível por 6, Então, vou mostrar para vocês, para a gente adiantar. Trouxe aqui um mapa mental que eu fiz sobre os critérios de divisibilidade, O que é isso, professor? Nunca ouvi falar em critérios de divisibilidade. É uma forma aí simples de você saber se um número ele é divisível por 2, por 3, por 4, pelos algarismos aí, de 1 até 9. Então, esse mapa mental, para quem precisar, pode também me pedir lá, que eu disponibilizo para vocês. Então, qual é a dica aqui? Ele quer que seja divisível por 6. Para um número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para um número aqui ser divisível por 2, divisibilidade por 2, esse número ele só precisa ser par. Ou seja, ele precisa terminar, o algarismo dele final precisa ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Ele tem que ser par. Entendi, professor. Por 3. Agora, por 3, para um número ser divisível por 3, a soma dos algarismos ela tem que ser um número divisível por 3. Professor, o que é algarismo? A gente vai somar cada númerozinho aí de determinado valor. Ou seja, a gente tem um exemplo aqui, 2.244. Como é que eu sei que esse número é divisível por 3? Vou dar um zoom aqui para vocês. Ele é divisível por 3, pois se eu somar os algarismos, o 2 mais o 2 mais o 4 mais o 4 vai dar 12. E aí, se a soma ela é divisível por 3, o número também vai ser divisível por 3. Então, portanto, como 12 é divisível por 3, todo o número 2.244 também é divisível por 3. Agora, isso a gente vai aplicar aqui na nossa questão, ok? Professor, eu poderia pegar as alternativas e ir testando se dava um número divisível por 6? Poderia, mas você ia gastar mais tempo, ok? Então, olha na tela aí. Se a gente pegar o número 7.000, 7.300 aí, alguma coisa, Se eu substituir aqui, por qualquer um das alternativas aqui, eu sei que todas são o quê? São pares. Todos os números são pares. Então, já sei que todos vão ser divisíveis por 2. Eu só preciso verificar agora se vai ser divisível por 3. Então, tem que verificar a soma, desses algarismos. 7 mais o 3 mais o 4 mais o último algarismo aí, que é o A, Vamos testar aqui, Somando 7 mais 3, 10, mais 4, 14. Se eu colocar aqui a letra A, se eu colocar o 8, 14 mais 8 dá 22. 22 é divisível por 3? Não é, Então a letra A já está fora. Se eu substituir pelo zero, vai ser aqui 7 mais 3 mais 4, 14. 14 mais 0, 14. 14 é divisível por 3? Não é. Letra B está fora. Por 2, 14 mais 2 dá 16. 16 é divisível por 3? Não é, professor. Então só sobrou a letra D, já é o nosso gabarito, professor? Exatamente. Mas vamos somar agora. Substituir aqui, O algarismo A ele vai ser 4. 7 mais 3, 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. 18 é divisível por 3. Então, esse número todo vai ser divisível por 3. E se é divisível por 2 e por 3, é divisível por 6. Gabarito aí é letra D, pessoal. Ok? Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Critérios de divisibilidade vêm para ajudar no momento da divisão. Segunda questão do nosso simuladão da ADM Tech,
2025 diz o seguinte, uma questão aí que envolve média, né? Média. A outra questão lá foi sobre divisores, conteúdo que está no edital de vocês. As notas finais de um aluno em uma disciplina foram as seguintes. Prova 1, ele tirou 6, só que o peso é 3. Prova 2, 7,5, peso 4. Prova 3, ele tirou 8, tem peso 3. Qual foi a média ponderada do aluno? Professor, nunca ouvi falar em média ponderada. Vou colocar aqui a fórmula para vocês, ó. Para calcular uma média ponderada, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cada elemento ao seu respectivo peso. Então, elemento 1 vezes o peso 1, mais elemento 2 vezes o seu peso, peso 2. E assim sucessivamente até o último elemento, xn, vezes o peso dele. Ok? E tudo isso vai ser dividido pela soma dos pesos. Ou seja, peso 1, né, que a gente usou, mais o peso 2, mais aí o peso n. Ok? Então, para a gente calcular a média aqui, ponderada, a gente vai multiplicar cada prova ao seu peso. Vamos calcular essa média? Prova 1, né? Ele tirou 6. E qual é o peso? 3. Então, eu vou marcar de vermelho aqui os pesos. Mais 7,5 na prova 2, vezes o seu peso, é o peso 4. Mais 8 na prova 3, vezes o seu peso, que é 3. Então, ó, marquei aqui como marcador os pesos. Por que eu marquei aqui? Porque a gente sabe que embaixo, no denominador, vai ficar a soma desses pesos. Então, vai ficar aqui, ó, 3 mais 4 mais 3. É por esse valor que a gente vai dividir. A gente vai dividir pela soma dos pesos que a gente usou, ok? Então, vamos fazer essa resolução aqui, ó. Essa média ponderada vai ser 6 vezes 3, 18, mais 7,5 vezes 4, dá 30, mais 8 vezes 3, 24. Tudo isso dividido por 3 mais 4 mais 3, 10. Então, a gente vai ter aqui, ó, 18 mais 30 mais 24 no numerador, né? Ao realizar essa soma, a gente vai ter aqui 72. 72 dividido por 10, isso vai dar 7,2. É a média ponderada desse aluno, gabarito aí, portanto, letra C. Ok? Próxima questão. Questão 3 aí do nosso simulado, que diz o seguinte. ADM Tech 2025, que diz o seguinte. Um capital de R$ 2.000 foi investido a uma taxa de 5% ao mês. Então, ó, ele já dá aqui pra gente o capital e já dá a taxa. Vamos colocar aqui, ó. Organizar, né? Capital, R$ 2.000. E a taxa, né? A taxa I de 5% ao mês. Em regime de juros compostos, informação importante, né? A fórmula que a gente vai usar aqui é a fórmula de juros compostos. Qual será o montante ao final de 3 meses? Então, ele deu tempo aqui também, ó. Tempo de 3 meses. E ele quer saber o montante final, que vai ser a nossa resposta. Então, ó, qual é a fórmula de juros compostos? A gente tem que a fórmula do montante de juros compostos, montante é igual a capital e multiplica, né? 1 mais a taxa I, tudo isso elevado ao tempo T. Então, essa aqui é a fórmula. A gente vai pegar os nossos dados agora e substituir nessa fórmula. Então, o montante vai ser igual a capital. Quanto é o capital? A gente viu ali que é R$ 2.000. Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa I. Só que essa taxa I, ela tem que estar na forma unitária. Professor, o que é forma unitária? Ó, vou explicar para vocês. 5%
Tá na forma aqui de porcentagem, né? Só que a gente sabe que esse símbolo de porcentagem, ele quer dizer por cento, né? Então, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. E 5 sobre 100, se a gente dividir isso, dá 0,05. Ou seja, essa forma decimal aqui, ó, ela é a taxa unitária. Então, para a gente encontrar a taxa unitária, a gente tem que colocar na forma decimal. Não esquece isso, porque tanto em juros simples como em juros compostos tem que estar aí na taxa unitária, ok? Então, ó, continuando, olho na tela. A taxa unitária aqui vai ser o quê? 0,05. Tudo isso é elevado ao tempo. O tempo T é 3 meses. Então, a gente vai substituir aqui por 3. E uma coisa que a gente tem que observar sempre é que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Se o tempo está ao mês, a taxa tem que estar ao mês. A gente observou aqui que todas estavam ao mês, então a gente não precisou fazer nenhuma mudança aí de unidade, ok? Mas se a taxa tivesse aí ao mês e o tempo em anos, teria que transformar aí a quantidade de anos aí em meses, ok? Não esqueçam disso. Elas têm que estar lado a lado, tem que estar na mesma unidade. Então, ó, continuando aqui, a gente tem que o montante vai ser igual a o capital, que é 2.000, vezes tudo isso que está dentro do parênteses, né? Que vai ser 1 mais 0,05 é 1,05 elevado a 3. A gente tem que resolver primeiro os parênteses, não esquece. Conteúdo lá de expressões. Resolve primeiro os parênteses. Agora a gente tem uma potenciação, né? Tem um expoente e uma multiplicação. Primeiro tem que resolver a potenciação. Resolvendo esses dados aí, ó, a gente vai encontrar, sabe o quê? Adiantar aqui para vocês. 2.000 vezes 1,157,625. Para adiantar o nosso cálculo, a gente encontra isso. E ao realizar essa multiplicação, o montante vai ser igual a 2.315,25. E a gente encontra isso onde? Na letra A, que é o nosso gabarito, ok? Então, ó, uma questão aí de juros compostos, que está no edital de vocês, né? E pode aparecer dessa forma. Tem alguns cálculos chatos aí com vírgula, né? Mas não desista, tente fazer essas questões até o final, porque a fórmula ela é simples. Essa é a fórmula dos juros compostos. Só aplicar ela com os dados e você encontrará a resposta, ok? Olho na tela. Próxima questão do nosso simuladão, que diz o seguinte, questão aí da Selecom 2025. Em um bar onde é cobrado 12% de gorjeta, o valor final de uma conta foi dividido para 8 pessoas. Considerando que o valor a pagar sem os 12% é de R$ 583 para pagar a conta, cada pessoa contribuiu em reais com qual valor? Então, ó, essa questão aqui é de porcentagem, pessoal, que a gente consegue resolver por regra de 3. Então, perceba, o pessoal foi aí a um bar, né? E eles tinham uma conta aí de R$ 583 reais para pagar, ainda sem colocar aí os 12% do garçom, né? Então, a gente pode fazer por regra de 3. 583 é o valor aí 100% da conta. Porém, falta adicionar em cima disso 12% do garçom. Eu não sei quanto é esses 12%, então vou chamar eles de X. Para resolver, regrinha de 3, vamos multiplicar aqui cruzado. 583 vezes 12 e x vezes 100. X vezes 100, 100x. Isso vai ser igual a 583 vezes 12, vai dar 6.996. Tá multiplicando esse 100 aqui, passa para o outro lado, dividindo. X é igual a 6.996 dividido por 100. Isso é igual a 69,96. Dividir por 100, como tem dois zeros,
andei 2 casas com a vírgula, ficou 69,96. Então, esse valor aqui agora é o valor aí do garçom. É o valor que eles têm que pagar a mais aí, né? Então, vai ser 583 mais a taxa aí da gorjeta, né? Do bar. A gorjeta do bar. Então, tenho que somar 583 mais 69 aí, 96. Somando isso aqui, quanto é que vai dar? Olha na tela. 6 mais nada, 6. 9 mais nada, 9. Vírgula abaixo de vírgula. 3 mais 9, 12. Sobe 1. Que vai dar 9 mais 6, 15. Sobe 1. 1 mais 5, 6. 652,96 reais. Então essa é a conta que eles têm que pagar. Agora, esse valor a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar e dividir por 8. Então, vou pegar 652,96 e dividir por 8. Esse valor dividido por 8, a gente vai encontrar R$ 81,62. Então, cada pessoa aí vai contribuir com R$ 81,62. Gabarito, portanto, aqui, ó, letra B. Então, questão aí de porcentagem que pode aparecer no dia do concurso de vocês. Olho na tela, próxima questão. Questão da banca ADM Tech 2024 foi para uma guarda municipal. Então, ó, quem vai fazer o concurso da guarda municipal, fica ligado aí nessa questão, que diz o seguinte: qual a área de um triângulo retângulo de base de 6 centímetros e altura de 2,3 centímetros? Então, ó, desenhar aqui para vocês um triângulo retângulo. E ele diz que esse triângulo retângulo ficou um pouco troncho, né? Vamos ver se a gente consegue girar ele. Aí. Esse triângulo retângulo. Tá muito retângulo não, né? Vou mudar ele aqui, viu? Apagar ele. Fazer um melhor aqui, né? Eles merecem um melhor. Acho que melhorou agora um pouco, né? Então, imagina aí um triângulo retângulo. É um ângulo aqui de 90 graus. E ele tem base aqui, ó, de 6 centímetros. E altura de 2,3 centímetros. Para calcular a área desse triângulo, o que é que a gente vai fazer? Lá no edital de vocês tem áreas de figuras planas. Pode ser, ó, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, uma circunferência, várias figuras planas. Então dá uma olhadinha aí nas fórmulas de áreas de figuras planas. Se precisar também, me pede que eu tenho um material aí com todas as fórmulas, ok? Então, para calcular aqui, para calcular a área de um triângulo, a fórmula é base vezes a altura dividido por 2. Então tá fácil, né? A gente tem a base. Ele diz que a base é 6. Então a área desse triângulo vai ser 6 vezes a altura. A altura a gente tem, ele já disse no enunciado, né? 2,3. Tudo isso dividido por 2. O que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, ó. Simplificar o 2 e o 6. 6 dividido por 2, 3. Vezes o 2,3. Embaixo nada, porque 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Dividir por 1, não altera em nada no valor. Então, simplifiquei aqui o 6 por 2, que ficou 3. E 3 vezes 2,3, isso vai dar 6,9. Então, a área desse triângulo aí é 6,9 centímetros quadrados. Gabarito, portanto, letra B. Então, ó, questão simples. Era só lembrar da fórmula e aplicar aí na resolução dessa questão. Então, não esquece de dar uma olhada aí nas fórmulas das figuras planas. Não perde questão por bobeira. Avançando aqui, nós temos mais uma questão. Questão também aí da banca ADM Tech 2024. Que diz o seguinte: analise as informações a seguir. A primeira informação: dois números são chamados de primos entre si
quando o único divisor comum entre eles é o número 1. Sendo assim, calcular o MMC de dois números primos entre si é o mesmo que multiplicar esses dois números. Então, ó, a gente lembra que os números primos eles só são divisíveis por um e por ele mesmo. Só tem dois divisores. Então, se ele diz aqui, dois números são chamados de primos entre si quando o único divisor entre eles é o número 1. Realmente, eles são primos entre si, não tem nenhum outro divisor, só tem um divisor 1. Sendo assim, continuando para a gente ver se o resto está correto. Calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum de dois números primos, é o mesmo que multiplicar estes dois números. Realmente, como eles não têm nenhum outro divisor, para a gente calcular o MMC, a gente tem que multiplicar esses dois números primos. A primeira informação está corretíssima, ok? Olho na tela, segunda informação. Ao observarmos a definição de números primos entre si, dada na afirmativa anterior, podemos garantir que o MDC, o máximo divisor comum de dois números primos entre si, é igual a 1. Realmente, ó, ele já disse ali que o único divisor entre números primos é o número 1. Se é o único divisor, então ele também é o máximo, né? Não tem outro divisor, ele vai ser o máximo divisor, porque só tem apenas ele. Então a primeira e a segunda informação são verdadeiras. Gabarito aí. Letra A, pessoal. E aí, ó, a título de informação, se a gente fosse fazer um MMC aí de dois números primos, o 2 e o 3, vamos fazer o MMC, ó. Realmente a gente teria que fazer o quê? Multiplicar os dois, ó. Aqui por 2 vai dar 1, sobra o 3. Por 3, 1 e 1. Então, o MMC deles dois seria o quê? Seria multiplicar 2 vezes 3. Ou seja, multiplicar eles entre si. Então, como eles não têm mais nenhum divisor em comum, o resultado do MMC seria a divisão dos dois números. Próxima questão, olho na tela. Questão aí da Fundatec 2025, que diz o seguinte. Sandoval investiu R$ 20.000 em uma aplicação sobre o regime de juros simples. Então, ó, informação importante aqui pra gente, ó. Juros simples, a gente vai ter que usar as fórmulas relacionadas a juros simples. Com uma taxa aí de 2% ao mês, durante 1 ano e meio. Então, ó, vamos anotar essas informações aqui que nos foram dadas, né? A gente tem aqui o capital, tem a taxa e tem também o tempo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, capital, 20 mil, taxa e 2% ao mês, e o tempo T de 1 ano e meio. Ah, professor, já percebi aqui que a gente tem que mudar a taxa aí, o tempo, para a mesma unidade, porque uma está em meses e a outra está em anos. Então, realmente, a gente tem que mudar aqui, ó. 1 ano e meio em meses é quantos meses? 18 meses. Então, ó, deixa sempre na mesma unidade. Não esquece de alterar isso, viu? Senão já era. E aí, continuando o enunciado, ele diz o seguinte: após resgatar os juros, decidi utilizar 20% desse valor. Que valor? Dos juros para sua festa de aniversário. Determine quanto Sandoval gastou na festa. Então, ó, ele aplicou esse capital, rendeu uns juros e dos juros ele tirou 20% para a festa dele. Então a gente precisa encontrar aí os juros dessa aplicação. E os juros, a fórmula dos juros aí no juros simples, chamada de J-City. Juros vezes, é igual, né, ao capital vezes a taxa vezes o tempo. J-City. Juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa fórmula aqui, ó. Então a gente tem que aplicar com os dados que a gente tem ali nas informações do enunciado. Vamos aplicar aqui nessa questão? Então, os juros vai ser igual ao capital, que é quanto? 20 mil. Vezes a taxa. Professor, a taxa está em porcentagem, tem que colocar em unitária, né?
Exatamente, não esquece disso. Então, ó, 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,02. Olha aqui a taxa unitária que a gente tem que usar. 0,02 vezes o tempo que a gente já mudou. 1 ano e meio são 18 meses. Agora a gente tem que fazer essa multiplicação para achar o valor dos juros. 20 mil vezes 0,02, isso vai dar 400. Já adiantando para vocês, para a gente não perder tempo. Vezes o 18 que ficou sobrando. Então, os juros vai ser igual a 400 vezes 18. Quanto é que vai dar isso? 400 vezes 18 por 8, 0,032. Por 1, só repetir, né? Fazendo a soma agora, ó. 2, 3 com 4, 7. 7.200 é o valor dos juros. Ah, professor, agora a gente tem que pegar esses juros aí, que é o valor que rendeu, e tirar 20%, que foi quanto o Sandoval gastou na festa dele. Exatamente, a gente vai fazer isso agora, ó. Então, 7.200 vezes 20%. Olha o que dá para fazer, ó. Multiplicação em cima, então dá para cortar os zeros. Corta esse zero com esse zero aqui, ó. O que é que ficou aqui? 720 vezes 2. Cálculo mole mole. Isso vai dar 1.440. Gabarito aqui, portanto, letra A. Sandoval gastou 1.440 na sua festa aí de aniversário, ok? Próxima questão. Última questão aí do nosso simuladão da parte de matemática. Diz o seguinte, questão da VUNESP 2025. Sobre dois grupos de trabalhadores, sabe-se que um deles tem 12 pessoas a mais que o número de pessoas do outro, e que a razão entre os números de pessoas desses grupos é de 2 para 3. Adicionando-se os números de pessoas que fazem parte desses dois grupos, ou seja, a soma, tem-se como resultado quantas pessoas? Então, ó, a gente não sabe a informação da quantidade desses dois grupos, mas vamos ler agora o enunciado com mais atenção e fazendo as anotações. Sobre dois grupos de trabalhadores, sabe-se que um deles tem 12 pessoas a mais que o número de pessoas do outro. Quanto é que esse outro grupo tem? Eu sei que um tem 12 a mais do que o outro. Mas quanto é que esse outro tem? Quando eu não sei, o que é que a gente faz? Eu chamo de X. Então, um tem X, o outro tem 12 a mais. X mais 12. Eita, professor. Como é fácil, né? Como é fácil fazer. Depois que a gente vai entendendo. Então, entende o enunciado que vai ficar fácil, ok? Lê uma vez, entenda a informação completa, depois volta destrinchando cada detalhe. E que a razão entre o número de pessoas desses grupos é de 2 para 3, ou seja, a cada 2 em um, tem 3 no outro, ok? Então a gente vai ter que fazer aqui uma regra de 3 também, uma proporção. A gente pode usar a regra de 3 para facilitar. Eu sei que um grupo tem X e o outro tem X mais 12. Isso é igual à proporção deles, né? 2 para 3. Enquanto aqui o que tem X mais 12, ele tem 3 pessoas, o outro vai tendo 2. Então, quando um tem 3, o outro vai ter 2. A cada 3 pessoas em um, o outro vai ter 2. Aqui a gente pode realizar a famosa multiplicação cruzada. X vezes 3, 3x. X mais 2, x mais 12 vezes 2, né? Então a gente tem o quê? X mais 12, tudo isso em parênteses, vezes o 2. Aqui a gente vai ter o famoso chuveirinho. Esse 2 vai multiplicar tanto o x como o 12. Vamos fazer esse cálculo auxiliar aqui, ó. 2 vezes o x, 2x. 2 vezes 12, 24. Então isso aqui vai ser igual, né? A 2x mais 24. O que é que a gente faz?
isola letra de número. Vai ficar 3x, vem o 2x para cá, ele vai ficar negativo. Menos 2x é igual a 24. 3x menos 2x é o próprio x. X, então, é igual a 24. Professor, então a gente achou o valor de x. X é igual a 24. Então, o grupo X ele tem 24 pessoas. E o outro grupo ele tem o quê? X mais 12. X eu sei que é 24. Mais 12, esse grupo tem quantas pessoas? 36. E a soma desses dois grupos vai ser o quê? 24, que é o primeiro grupo, mais o outro, que é 36. 24 mais 36, 60. Então, os dois grupos juntos têm um total de 60 pessoas. Gabarito letra D. Isso aqui pode vir associado a frações. A gente tem razões aqui. Razões nada mais é do que uma divisão, é uma fração. E fração tá no tópico do edital de vocês, ok? Então, ó, chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Espero que você tenha gostado muito desse simulado e tenha conseguido aí uma ótima nota. Então, ó, desejo para vocês bons estudos. Até a próxima, pessoal. Tamo junto.